Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. O tema de hoje, robôs e companhia. Luli, ouvi dizer que no Japão há uma produção enorme de robôs para acompanhar pessoas idosas. Já estou vendo que meus netos colocarão um desses na minha casa. Ah, não vai ser só um não, meu velho. Na verdade, seus netos vão colocar um monte desses robôs na sua casa. E desse por contente. Na verdade, o robô é essencial. Se você pensar no robô como um eletrodoméstico, ele tende a ser uma coisa cada vez mais útil na sua casa. Eu acho que ninguém é menos humano por ter uma geladeira, por ter um fogão, por ter uma máquina de lavar roupa, de lavar louça. E o robô vai ser a mesma coisa. Mas um robô é capaz de substituir um enfermeiro ou cuidador? Hoje um robô não é capaz de substituir um enfermeiro, um cuidador. Na verdade, a ação humana é muito importante, o calor humano, tudo aquilo que a gente acaba não dando muito valor, mas aquela interação pessoal, ela é muito importante e o robô não vai resolver, não consegue resolver isso hoje. Mas na verdade a gente não está falando de só um. A hora que a gente tem uma série de sistemas, então você tem câmeras, você tem sensores, você tem medidores de temperatura, de umidade, etc., roupa de cama, colchão, privada, tudo, você passa a ter um sistema de apoio que não se cansa, que está alerta o tempo todo e pode fazer diagnósticos muito melhores. Então te ajuda tanto a prevenir coisas como a acompanhar. Muitas das vezes o indivíduo sofre problemas mais por estar sozinho do que por ter o problema físico real, né? Às vezes o atendimento demora ou coisas do gênero. Me parece bastante desumano, sem trocadilhos. Pois é, parece desumano e também não é, sem trocadilhos. Na verdade, é bem humano, apesar de ser feito por máquinas, né? Se você levar em consideração o trabalho de um enfermeiro, ele muitas vezes é desumano. Você coloca um ser humano para fazer coisas do tipo lavar, limpar, carregar, coisas que na verdade deveriam ter sido feitas por outras máquinas, né? O robô, na verdade, ele pode integrar tecnologia de mobilidade e assistência com serviço de telefonia. Então, você com um clique está em um robô almoçando junto com o seu pai, ou você consegue fazer um bicho de companhia. Por exemplo, é muito comum também no Japão o robô o Aibo, né, que não pegou no resto do mundo, mas o Japão pegou muito, é um robô cãozinho. Se você pensar, um cãozinho robô, ele tem todas as vantagens, ainda mais se com o tempo ele for menos plástico, menos duro, mais fofinho, mais quentinho, ele vai ter todas as vantagens de um animal de estimação, sem as desvantagens que para uma pessoa de idade são muito sérias, como por exemplo, ter que trocar, ter que alimentar o bicho, ter que andar com o bicho. Então, você pode ter um animal de estimação, primeiro que não morre, né, não fica doente, e que também ele está meio que programado para tirar o melhor dessa pessoa. Eu não consigo ver alguma coisa ruim. Na verdade, eu acredito que a gente precisa acabar com o preconceito. Um dia a gente já acreditou que aquele sujeito que usava micro-ondas não poderia ser chamado de cozinheiro. Não é bem isso, né? Claro que o micro-ondas ele permite que qualquer um possa fazer praticamente qualquer coisa na cozinha. Mas o cozinheiro de verdade vai usar o micro-ondas como mais uma ferramenta. Então o que a gente vai ter vai ser um futuro em que o robô vai ser um componente da sua casa do mesmo jeito que uma lâmpada é, do mesmo jeito que o liquidificador é. Às vezes você vai usar mais, às vezes você vai usar menos, mas ninguém vai diminuir ou aumentar você simplesmente porque você tem um desses na sua casa, ou vários. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo conosco, e a professora nos fala hoje que para a esquizofrenia que acomete o Brasil, recomenda-se o humor como remédio. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Existe um país que está sofrendo de um forte episódio de esquizofrenia. Enquanto os médicos,
os cientistas, os sanitaristas e o próprio noticiário não param de repetir que é preciso tomar precauções, porque, primeiro, não há vacina suficiente, segundo, não há uma política pública, e terceiro, a vacina sozinha não ajuda, isto é, o isolamento social continua a ser um fator importantíssimo para não matar e não morrer uma outra metade do país. E o curioso é que essa metade não é de terraplanistas, não é de eleitores de um certo presidente que continua fazendo o elogio da hidroxicloroquina. É uma metade instruída que acompanha as notícias, mas que parece vítima de um autismo, de uma alienação total da realidade, e continua a promover festas, continua na farra da morte, continua na folia macabra. E isso atravessa todas as classes sociais. Para aqueles que tiveram o sentido do bem comum, de que o ato de cada um importa não só para si próprio, para sua tribo, mas para todos os outros, essas pessoas estão num estado de desolação, eu diria quase que de desespero. Então, eu poderia falar hoje sobre o Afeganistão, que não são grandes notícias. Eu poderia continuar a nossa série sobre Myanmar. Poderia mencionar o agravamento das relações Estados Unidos-Rússia. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem de ânimo para todo mundo. Quando bater aquela tristeza e a sensação de que não tem jeito, quando bater aquela, podemos dizer, depressão, eu recomendo um remédio. Aliás, um remédio que não precisa ser promovido, pois ele já é sorvido por talvez até milhões de internautas. Eu estou me referindo ao último episódio do genial Gregório do Vivier, no programa Porta dos Fundos, intitulado Doente de Brasil. Eu não vou ser spoiler, mas esses 3 minutos do vídeo de Gregório do Vivier são a receita ideal para que a gente retome o bom humor e alegria. Não esqueçam que a definição clássica de comédia é aquilo que castiga os maus costumes. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. O professor Santiago traz hoje informações importantes para atletas e treinadores de judô. Como a performance de golpes aplicados nas artes marciais dependem muito da técnica de execução, Santiago apresenta resultados científicos sobre a velocidade na realização do golpe Seoi-Nage. Olá, ouvintes da Rádio USP. Nesta coluna eu vou falar sobre um trabalho publicado no ano de 2006 no periódico Sports Biomechanics, e ele analisou uma aplicação de um golpe, o Seoi-Nage, que é uma tradução de mochila ou um arremesso sobre os ombros. É um golpe bem tradicional no judô. E o que os autores fizeram no estudo foi comparar
A execução dele é por atletas considerados habilidosos, que tenham técnicas apuradas. Então são 3 atletas de elite, né, judocas de medalhistas mundial, e 7 judocas universitários, todos do sexo masculino. No estudo eles verificaram então uma cinemática completa do corpo do atleta durante a aplicação do golpe Seoinage. Eles verificaram como interessante que não tem diferença nas fases de movimentos do giro, mas que os atletas de elite apresentam uma maior velocidade no sentido anteroposterior do centro de massa. Para quem não está muito habituado com a parte de biomecânica ou essa parte da física, o centro de massa ela é uma região onde podemos considerar como um ponto material onde toda a massa estaria concentrada. E é exatamente trabalhando com o centro de massa que o judô explora na aplicação de técnicas. Então vejam que interessante, os atletas de elite movimentam no sentido anterior, na direção da aplicação do golpe, de forma muito mais veloz do que os atletas não de elite. Então isso faz com que eles também apliquem uma força maior, executando um golpe com melhor técnica ou melhor eficiência, justificando aí o porquê técnica em esportes ela está muito relacionada à questão da velocidade. Mas por que esse resultado é importante e como pode ser usado na prática do judô? Então, na prática, a história é bem diferente, né? Não adianta, né? Eu já até ouvi alguns técnicos usando exemplo de pesquisas, por exemplo, falando, corra mais rápido, salte mais distante. Então não adianta um treinador falar para um atleta ou uma pessoa em iniciação para que ele execute o movimento, né, de trás para frente ou anteroposterior de forma mais veloz. Ele tem que dar indícios e tudo isso vai passar por conhecimentos de biomecânica. Então seria, né, para avançar com o centro de massa de forma mais veloz, você tem que pensar que o centro de massa ele está localizado mais ou menos na altura do nosso umbigo. Então, não é levar a mão e os pés de forma bem rápida à frente, e sim levar essa região, que é possivelmente onde estaria o centro de massa, de uma forma veloz para dar a entrada e aplicar o golpe. Então, conhecer toda a forma de execução do movimento é muito importante, até mesmo para você conseguir passar corretivos. Essas correções e até mesmo a técnica, as pessoas podem ver lá no artigo com os gráficos, e aí olhando com o tempo, com imagens simples, filmando, o atleta é capaz de perceber e promover melhoras. Então essa seria uma aplicação bem prática, né? Fazer o mais rápido possível no anteroposterior e a região central sua de massa, ali, que é o centro de massa. Obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. O tema de hoje traz a história de um grande mentiroso, não é? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Nossa última coluna foi inspirada nas histórias da carochinha. Hoje, recordamos a trajetória de um dos mentirosos mais célebres e mais queridos da literatura universal. O Pinóquio, de Carlo Collodi, história publicada na Itália em 1883. A trajetória do boneco de pau no Brasil é bem longeva, como narra a tradutora Denise Botman, que passamos a citar. A celebérrima obra de Carlo Collodi foi publicada pela editora gaúcha Livraria Selbach, em sua coleção Biblioteca do Eco, volume 10, numa edição sem data. Há indicações esparsas de que esse lançamento se deu nos anos 20. Até a apuração mais precisa, e salvo indicação em contrário, tomou-a como a primeira tradução de Pinóquio no Brasil.
A tradução é do padre Leopoldo Brentano, da Companhia de Jesus, constando como L. Brentano, com o título Zé Pinho e o subtítulo Conto divertido para pequenos e grandes. Foi reeditada pela editora Vozes em 1960. A autora ainda lembra que Monteiro Lobato foi o revisor da edição da Companhia Editora Nacional em 1933 e que Guilherme de Almeida traduziu o Pinóquio da Disney nos anos 40. Hoje eu queria comentar um aspecto de Pinóquio explorado por Alberto Manguel. Como Pinóquio aprendeu a ler. O capítulo compõe a coletânea recentemente publicada pela editora Sesc, sob o título Notas para uma definição do leitor ideal. Cláudia, você se lembra como era a biblioteca imaginada por Pinóquio? Lembro que ficava em um palácio, mas só tinha guloseimas. Ah, a biblioteca imaginada por Pinóquio ficava em um palácio e era cheia de frutas glaciadas e tortas, de panetones, rosquinhas de amêndoa e biscoitos com creme. No mundo de Pinóquio, os livros não têm valor, porque não enchem a barriga. Nem os peixes comem os livros quando eles são atirados ao mar. Mas, quando mal usado ou quando não é lido, o livro se transforma em uma arma mortal, como aconteceu com um rapaz que levou uma livrada na cabeça. Mesmo quando Pinóquio vence todos os obstáculos para frequentar a escola e, enfim, aprender a ler, sua vida continua difícil. Ora, todos conhecemos as expressões CDF ou nerd como uma forma de estigma que as crianças mais aplicadas recebem de seus coleguinhas na escola. Para Manguel, o processo de iniciação errática à leitura de Pinóquio ilustra bem o ambiente no qual ele se criou e todas as dificuldades que ele encontrou para se tornar um menino de verdade. Segundo o autor, em certas sociedades em que o ato intelectual é prestigiado por si só, como é o caso de muitas etnias indígenas, o professor tem mais facilidade em cumprir suas obrigações, pois nessas comunidades a maioria das atividades é subordinada ao ato de ensinar. E o autor lembra o papel do ancião, do xamã, do instrutor, enfim, de todo encarregado de conservar a memória da tribo nesse processo. Mas em outras sociedades, continua Manguel, da Europa e da América do Norte, por exemplo, o ato intelectual é totalmente desprestigiado. O orçamento destinado à educação é o primeiro a ser cortado. A maioria dos nossos governantes mal sabe ler e nossos valores nacionais são puramente econômicos. É isso aí, é ler para crer. Até a próxima coluna. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori.